Me desculpe se não sai muito bom. Gostaria de agradecer a oportunidade dada pelas professoras Leislane, Nívia, Mara, Nanda, Raíra, Aline, Jaine, Valéria e o professor Tim. Vou tocar uma sequência de 6 músicas de forró. Espero que todos gostem. Vamos lá. Ronaldo. Eu não vou travar.
Salve de palma aí, para Eduardo do Sertãozinho. A roça do forró, garotinho. Salva de palmas, gente, rapidinho aqui. É